que a gente primeiro verificou como que funciona o banco de dados, né? Viu o banco de dados lá da CVM. Depois a gente calculou a margem apenas para a empresa Bombril, digitando o CNPJ da Bombril. Depois a gente já conseguiu criar uma função que permitia que a gente calculasse a receita, né, a margem de um CNPJ que a gente digitasse. Em seguida, aqui a gente já calculou a margem para todas as empresas listadas na bolsa, para todas as empresas de capital aberto, né, do ano de 2022. Então, aqui cada vez a gente vai aprofundando um pouquinho, né? E agora, no nosso exercício 4, que já é o penúltimo exercício da nossa aula de hoje, ele pede para a gente criar o código que calcula a margem operacional média de 2018 a 2022 e faça as seguintes ponderações. A margem de 2018 vai ter um peso de 5%, a de 2019 10% de peso, a de 2020 15%, a de 2021 20% e a de 2022 50%. E além disso, dado o data frame, né, deverá exibir as margens ano a ano, ou seja, aqui a gente vai ter que exibir a margem ano a ano. Já vou rodar esse código para ele já ir rodando aqui e a gente poder ir conversando sobre o código enquanto ele vai rodando, não é para não demorar muito. Aqui, pessoal, ele está fazendo a mesma coisa que ele fez anteriormente, né? Só que aqui, aí já há uma possibilidade de melhoria para a gente, né? Ele está calculando para cada... Aqui ele calculou apenas para um ano, né? Apenas para o ano de 2022. Aqui foi necessário apenas repetir esse código o código de lá de cima algumas vezes, só trocando a base de dados, né? Aqui está a mesma base de dados que a gente utilizou lá em cima, que é a base 2022. Aqui já é a base de dados do ano de 2021. Aqui ele vai passar pela base de dados do ano de 2020. Aqui pela base de dados do ano de 2019, pela base de dados do ano de 2018. E vai calcular tudo isso ano a ano. E já vai calcular também o peso aqui dessas margens. Ele vai entregar a margem antes de calcular o peso para a gente, justamente ano a ano. E depois vai entregar lá em uma última coluna a margem ponderada, né? Com esses pesos aqui, que dá mais peso para o último ano, né? E aí é possível, né? Tinha até um colega que tinha me perguntado também semana passada sobre como calcular média, né? Aqui a gente tem a média ponderada calculada, né? Aqui a média ponderada está sendo calculada, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você, só um segundinho. Ele está calculando aqui na última linha, se eu não me engano, aqui, ó. Aqui, bem aqui, ele está calculando para a gente as margens ponderadas. Cadê? Onde é que ele está calculando? Ele calcula em cada linha aqui a margem. E aí ele já dá um peso e calcula para a gente a margem. Na verdade, ele está calculando a margem aqui já em outro código. Aqui ele está calculando apenas margens. E no outro ele calcula para a gente a margem com essas ponderações. Então, só aguardando um pouquinho o código terminar de rodar aqui, que da mesma forma como o código anterior, né? Então, ele vai passar 300 empresas em planilhas que tem 60 mil linhas e procurar cada item e calcular para a gente corretamente, né, conforme a base de dados, esses itens para a gente. Então eu vou deixar aqui rodando essa parte do código rodando, para mim apenas falar da última parte da aula, que é sobre um outro cálculo que é possível realizar aqui no Python. E depois a gente volta aqui para ver o resultado, ok, pessoal? Que aí a gente ganha um pouquinho de tempo, né? Mas essa parte aqui, apesar do código ser grande, ser um pouquinho feio, assustar um pouquinho, até eu me assusto olhando isso aqui, ele é o que a gente fez anteriormente, apenas repetido muitas vezes, né? Aqui a gente calculou, aqui em cima,
a gente calculou apenas para um ano, né? Esse código aqui a gente calculou apenas para um ano. Aqui a gente apenas repetiu 5 vezes aquele código para calcular do ano de 2022, 21, 20, 19 e 18. Então, é bem tranquilo, basta olhar aqui depois os comentários, vocês vão ter tempo para ver isso e podem mandar dúvidas depois lá no nosso grupo do WhatsApp sobre esse código. É um prazer responder vocês sobre esse código aqui, ok?